Fala galera, Peron aqui, tudo tranquilo, tudo beleza, trazendo mais um videozinho pra vocês. E como vocês podem ver pelo título, hoje é o dia da minha review sobre Resident Evil 3, Resident Evil que lançou na semana passada. Lembrando que essa é a minha review, então essa é a minha opinião dos prós e dos contras do que esse jogo me apresentou. E como um grande fã da saga, já joguei vários jogos, não cheguei a jogar o clássico, o 3 clássico, mas como um grande fã da saga, essa é a minha visão sobre o jogo da semana passada que saiu. Eu já zerei, já tô quase platinando, na verdade, já zerei umas 2, 3 vezes aí. Então, essa é uma visão bem completa sobre o jogo como um todo, ok? Então vamos lá. Bom, o Resident Evil 3 Remake, na real não é remake, é uma reimaginação. A Capcom já falou sobre isso, tanto que no próprio título do jogo oficial na Steam, na PSN, na Live, na Xbox Live, não fala remake que nem o 2. O 2 é de fato Resident Evil 2 Remake, mas o 3 não é. A Capcom falou que é uma reimaginação, o que trouxe o que trouxe certo desconforto entre os fãs antigos da saga. Óbvio, porque algumas coisas que acontecem no 3 clássico que as pessoas gostavam muito, mas que não acontecem ou acontecem de uma forma diferente no atual, no reimaginado, que as pessoas acabaram não gostando. Esse é um dos exemplos, a morte do Brad. Jill! Brad! We've got Jill! Help! No! Come on, man. Not you too. Sorry. Shit, it's locked. You stay on the door. I got this fucker. Come get some. Bom, independente se eu gostei ou não da mudança, eu não joguei o clássico, então eu nem senti essa mudança, tanto que eu só soube depois que eu joguei o jogo reimaginado. Então, eu vou falar os meus prós e os contras do jogo como um todo. Vou começar pelos prós. Detalhes em referências. Detalhes em referências para mim é muito importante. Lá na área do metrô, assim que você começa o jogo, você passa por um cinema e do outro lado da calçada tem um metrô. Você entra nesse metrô logo no início do jogo com o Carlos, e lá dentro, se você der uma olhada, der uma verificada nas paredes e tudo, lá tem várias propagandas de filmes que passariam nesse cinema. E lá tem muitas referências. Tem referência a Top Gun, a Mega Man, Street Fighter, tem referência a Exterminador do Futuro, Alien vs Predador, Alien Oitavo Passageiro. Tem referência a muitos filmes icônicos, e isso é muito maneiro. É uma coisa que me deixou imersivo no jogo. E eles botam muitas referências sobre isso também nas lojas de brinquedo, na loja de donut, nos apartamentos pela cidade. Eles botam bastante referências e eles foram bem detalhistas nessa questão. O terceiro pró é o bom porte. O bom porte para o computador é excepcional. A engine do jogo é a mesma, é a Re-Engine, que é a mesma também do Resident Evil 7, só que o 7 pega menos da memória do CPU, porque é em primeira pessoa, mas o 2 e o 3 são em terceira pessoa, então eles acabam pegando mais. Porém, com o mesmo computador, as mesmas configurações, eu joguei o 2 e o 3. O 2 rodou a 60 FPS, tudo tranquilo, mas às vezes quando saía em áreas mais abertas, porque a gente passa a maior parte do tempo na delegacia, né? Então não seria de fato áreas muito abertas, mas quando você entra em partes mais abertas, o computador, pelo menos o meu, ele dá uma travadinha, e ele tem a configuração mais ou menos exata para rodar ali bem, para rodar fluido, para rodar legal. O Resident Evil 3 em comparação ao 2 Remake
é totalmente diferente. Eu não tive quase nenhuma travada, não tive nada, e é feito com a mesma engine, com mais polimento, áreas mais abertas e a mesma configuração, e eu tive um desempenho melhor no meu computador, ou seja, o port melhorou. Mais um pró é o Nemesis. O Nemesis é um pró e também um contra, mas o contra a gente vai acabar chegando lá. O pró do Nemesis é que ele, de fato, é diferente do Mr. X, do Resident Evil 2 Remake. O Nemesis, ele corre, ele pula, ele tá em todo lugar, ele vai correndo atrás de você. Óbvio que um pouco da pressão psicológica acabou sendo esvaecida devido à mudança de local, porque Raccoon City é um local muito mais aberto do que a delegacia, a RPD. Então, um pouco da pressão psicológica de você estar ali num corredor estreito, e o cara tá vindo correndo atrás de você, vindo andando devagar e tudo, perde um pouco, mas o Nemesis não deixa nada a querer. Ele é muito bom, eu gostei muito dessa parte dele. O Contra é em outro aspecto, mas o Nemesis em si é muito bom. Eu já tomei vários sustos, até um em live, que, meu Deus, no modo intenso. E eu vou ter que fazer Outro pró é a platina. A platina no Resident Evil 3 é diferente do que no 2 Remake. No 2 Remake, para você liberar, por exemplo, a MP7 ou a submetralhadora infinita, você tinha que zerar o jogo no insano em menos de 1h30. Cara, eu não vou virar speedrunner porque o jogo tá mandando, tá ligado? No Resident Evil 3 é diferente. Quando você finaliza o jogo, você libera uma loja, e essa loja ela é abastecida. O seu dinheiro seria pontos que você ganha completando desafios. Esses pontos que você ganha completando desafios são desafios do tipo mate 300 zumbis com a pistola, mate 80 zumbis com a Magnum, mate 1000 zumbis no total, mate 1000 zumbis usando o fuzil de assalto. Então são desafios mais tranquilos e que você pode se divertir fazendo. Você não precisa virar speedrunner, você não precisa nada. Óbvio que tem o desafio de você tirar Rank S. O Rank S mudou, antes era 1h30 no Resident Evil 2 Remake, e agora é 2 horas em qualquer modo. Então, pra mim, eu tô tendo gosto em platinar o jogo. Então, pra mim, a platina é um pró. Outro grande pró pra mim, e também o último, são os detalhes na RPD. Os detalhes na RPD, na delegacia, são sensacionais. É o mesmo mapa, obviamente, mas o mapa é mantido com muita fidelidade e algumas mudanças bem pequenas. Por exemplo, os cofres dentro da RPD são os mesmos, têm as mesmas senhas do Resident Evil 2. Óbvio que não faria sentido o Carlos passar por lá algumas horas antes do Leon e o cofre chegar, e o Leon chegar e o cofre tá fechado, óbvio, mas isso daí seria uma coisa meio impossível de se manejar com questões de histórias e horários. Mas os cofres têm os mesmos, tem as mesmas combinações, as mesmas senhas, os armários têm as mesmas senhas, e isso é muito maneiro. Explica também algumas coisas que aconteceram, por exemplo, lá no 2 Remake, quando você chega no vestiário, tem um negócio, tem uma cortina de fumaça saindo por um condensador, e quando a gente chega lá com o Carlos, isso não aconteceu, mas a gente faz isso acontecer por explodir uma bomba lá dentro do vestiário e acabar ficando assim, a gente não poder voltar, fazendo com que o Leon, quando chegue lá algumas horas depois, não possa passar. Então isso é muito legal, é muito bom de ver, é bom de saber como é que aconteceu, porque a gente ficou meio curioso. Eu pelo menos fiquei bem curioso quando eu passei lá com o 2. No 2 eu falei, que porra que aconteceu aqui, entendeu? E a gente é explicado isso no 3. Agora a gente vai para os contras, e os contras começa também com o Nemesis. O Nemesis é um pró, mas também é um contra. O contra do Nemesis são as boss fights. As boss fights e as transformações. O Nemesis gato, cara, o Nemesis gato é ridículo. Na moral. Tipo, eu gostei, é legal pelo feeling de você, caraca, toda hora ele tá evoluindo, quando será que vai parar e não sei o quê. Mas não é uma coisa tão agradável assim. Se eu tivesse, são 4 lutas que você tem contra o Nemesis durante o jogo.
e cada luta ele tá em um formato diferente. Se ele tivesse 2 formatos, para mim já tava ótimo. 2 lutas no formato 1, as últimas 2 lutas no formato 2, e talvez a última luta ele tivesse uma fase 1 e uma fase 2, seria ótimo pra mim, entendeu? Mas 4 transformações pra mim é muita coisa, então pra mim o Nemesis também é um contra, nesse quesito, óbvio. Outro contra são os detalhes ambientais. Bom, o ambiente de Raccoon City é muito cheio, é muito detalhado, é muito bonito, com certeza. Mas alguns detalhes, eles pegaram os mínimos dos detalhes e botaram e conseguiram se safar com aquilo, botando referências em todos os lugares e tudo, mas alguns detalhes ficaram mal feitos ou até talvez esquecidos. Por exemplo, quando você entra numa loja e você atira na prateleira dessa loja, vamos dizer, lá tem uma farmácia. Se você entra nessa farmácia e atira nas prateleiras, as coisas não têm física. Por exemplo, se você atira em um produto, o produto continua lá. Se você vai num beco de lixo e você atira no lixo, o lixo não vai se estraçalhar, o lixo não vai mudar, não vai nada, não tem física. Aquilo dali é cenográfico, o que nos jogos de hoje, convenhamos, não é muito aceitável. Se você interage, geralmente o cenário inteiro tem que ser para você interagir, para você procurar easter egg, para você procurar coisa, para você procurar colecionável, para você procurar tudo, para você interagir com o próprio jogo em si. Eles tiveram cuidado de botar muitas referências a outros jogos e outros filmes, mas não tiveram cuidado de ter esses pequenos detalhes de física no cenário, então não é uma coisa que foi tão legal assim. E finalmente, o último contra é a falta de interação com o 2. A gente sabe que passa no mesmo ambiente, passa entre os mesmos dias e tudo, mas bem que poderia ter um easter eggzinho do 2, alguma interação que você pudesse fazer no 2 e tudo, ou então alguma coisa no próprio 2 que fizesse referência ao 3, entendeu? Porque a gente já sabia que quando o 2 saiu, o 3 já estava em desenvolvimento, então eles podiam ter botado alguma coisa no 2 que interagisse com o 3, por exemplo, o Kendo, que é o dono da loja de munição e armas. A Jill passa lá, pega a chave do becozinho e ela tem um diálogo com o Kendo. Algumas horas depois, a Ada e o Leon vão passar lá. Então, por que no 2 ele não fez uma referência a Jill, que passou lá um pouquinho mais cedo, entendeu? Por que no 3 ele não fez alguma referência do tipo, não quero que estranhos venham aqui porque o Kendo e a Jill se conhecem, mas ele não conhece o Leon e a Ada. Então seria uma coisa legal de se notar, entendeu? A gente vê uma relação lá porque a gente entra no laboratório, tem vários Mr. X ali, vários Tyrants espalhados e tudo, mas são bem poucas as interações entre o 2 e o 3, e é uma coisa que hoje em dia, com a história já estabelecida, poderia muito acontecer, e foi uma coisa que não aconteceu. Então esse é o último contra. Mas no geral, na minha opinião total, é um excelente jogo. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Zerei a primeira vez, zerei a segunda vez para pegar Rank S. Tô pegando todas as armas infinitas, todos os itens. Vou fazer um vídeo de dicas para vocês, como farmar zumbis, como farmar os pontos, né, da loja e tudo. Vou fazer um vídeo para vocês de gameplay, tudo certinho. Mas essa review fica por aqui. Eu dou para ele lá, eu dou pro jogo 8/10. Com certeza é um excelente jogo, gráfico excepcional, polimento bom, teve um bom porte, o Nemesis é bom, o tempo de jogo para mim foi bom, o tempo de platina e tudo, os detalhes na RPD foram muito legais, o mapa é bom, as referências são boas, para mim o jogo foi muito bom e eu tô jogando até agora e vou trazer mais vídeos sobre. Então é isso, rapaziada, esse é o meu review de Resident Evil 3 reimaginado, né? Não remake. Eu fico por aqui, muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.